Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero conversar com vocês sobre o apoio, encorajamento, sobre resultados e reconhecimentos daquilo que nós fazemos para Deus. Quero compartilhar um pouco mais com vocês, que eu tive um entendimento sobre isso. Então me aguardem aqui que eu já volto. Gente, uma das coisas que eu pude aprender é o princípio da servidão, de servir a Deus com alegria, sem interesse, buscar o amor de Deus de forma pura e limpa, né? Pra mim foi muito revelador quando eu pude perceber que, na verdade, eu não preciso de encorajamento das pessoas, eu não preciso ver frutos visíveis daquilo que eu faço e muito menos de apoio. Eu não preciso que as pessoas venham e me incentivem a fazer aquilo que eu preciso. É óbvio que é muito bom se você tem alguém que faz isso por você, é algo incrível, é muito gostoso, né? Poder contar com alguém, mas eu vejo que hoje é uma coisa que eu não preciso receber de terceiros, é algo que eu tenho direto da fonte por meio de Cristo, né? Até mesmo aquilo que eu preciso fazer, eu sei que é o Senhor que coloca em mim a vontade de fazer, enfim, tudo está voltado para a vontade do Pai sobre a nossa vida e nós devemos desenvolver esse espírito de servidão, servir por amor, porque é o nosso dever como cristão, servir porque há graça de Deus nisso, né? E não servir esperando alguém em troca, não servir esperando que as pessoas reconheçam. Isso é uma armadilha que não faz sentido, porque toda honra e toda glória é dada ao Senhor. Então eu quero compartilhar com vocês, porque eu ouvi uma frase uma vez também, que ficou na minha cabeça: comece entregando o evangelho para as pessoas próximas, pois se você fizer a diferença onde você está, aí sim você estará pronto para fazer em outros lugares. E de certa forma eu não soube lidar com isso, porque na verdade você tem que falar para quem quer ouvir, né? Falar para perto e para longe. E mesmo que as pessoas de perto não queiram e não mudem, elas podem simplesmente não querer ouvir. O evangelho é um convite, ninguém é obrigado a seguir a Jesus. E eu sei que isso é muito frustrante por um lado. O inimigo usou essa frase, né, isso que eu levava, de uma forma muito negativa. Ele transformou isso na minha mente de uma forma reversa. Então passavam pensamentos na minha mente de que eu não conseguiria nem mostrar para minha família, para os meus amigos próximos. Então quem iria me ouvir? E eu acabava invalidando o que poderia ser feito por outras pessoas. Então no meu caso, o YouTube é uma forma de atingir pessoas diferentes, pois as pessoas próximas a mim ainda não conseguem enxergar. E tá tudo bem, sabe? Eu amo as pessoas que eu convivo, nenhuma delas são cristãs. Eu tenho uma amiga que é cristã, mas ela mora muito longe, a gente quase não se fala, mas a questão não é essa, né? A minha família não incentiva, enfim, eu não tenho apoio de ninguém, né? E eu também não tô aqui pra me vangloriar disso, muito pelo contrário. Eu acho que é um entendimento que eu tive, que eu tô compartilhando justamente porque eu vejo que muitas pessoas, assim como eu, podem até não ter pessoas próximas também que creem em Jesus, que têm uma fé, né, desenvolvida e que elas tentam passar para as pessoas próximas, mas que essas pessoas não escutam o que elas têm para falar. Então eu acho que é importante poder compartilhar isso. Eu também aprendi que a responsabilidade da salvação não é nossa. Eu não fico mais me sobrecarregando com o que não está no meu controle. Eu tenho que continuar fazendo aquilo que eu posso, que é continuar entregando a verdade da palavra de Deus. E eu creio que o evangelho é um convite. Jesus se apresenta na vida de cada um. E como diz em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então Jesus, ele quer um relacionamento com você. E um relacionamento, ele só é feito de duas pessoas que têm um desejo em comum de estarem juntas. Um relacionamento, ele tem que ser regado diariamente para se manter firme e saudável. Jesus, ele te ama, mas você tem que escolher nutrir e regar o seu amor por ele também. Escolher amá-lo, escolher responder ao chamado de Deus. Se você quiser saber um pouco mais sobre as escolhas, tem um vídeo aqui no canal também que eu falo sobre isso. Então eu vou deixar de sugestão aqui para vocês, que eu acho que vai acrescentar. Então a gente não pode trazer para nós a responsabilidade de mudança das pessoas. Você está apenas entregando uma semente, entregando o seu melhor, tentando mostrar o caráter de Deus, porque nós somos cartas vivas, né? As pessoas muitas vezes não vão pegar numa Bíblia, elas vão olhar as suas atitudes. Então não fique frustrado porque as pessoas percebem sim, né? Por mais que elas não queiram dar o braço a torcer. E também existe o tempo certo de Deus, tem muitos fatores envolvendo esse assunto. Então apenas ore para que elas comecem a regar o que Jesus
tenho para a vida delas, para que elas sejam atingidas e quem sabe até mesmo salvas. É o meu desejo. Eu quero que todo mundo seja salvo perto de mim, mas não depende de mim, depende de Deus, não depende daquilo que eu quero, depende da pessoa também. Existem muitos fatores e eu não tô aqui para tentar entendê-los, eu nem quero, né? Eu acho que a melhor parte disso tudo é poder entregar tudo na mão de Deus, porque é Ele quem faz. E quem sabe essas pessoas vendo as ações, tendo resultados em outras pessoas, o inspire, né? Mais do que se você estivesse falando diretamente para elas. Se eu ficasse presa apenas tentando evangelizar essas pessoas próximas a mim, das quais eu tentei, obviamente, aos meus olhos naturais eu não estaria sendo bem sucedida, mas isso não é responsabilidade minha, isso não significa que as pessoas próximas a mim não foram atingidas de alguma forma, ou até mesmo que elas não serão atingidas um dia, né? Às vezes não é pelo que eu falei, mas eu plantei algo, um dia outra pessoa falando, quem sabe. Não importa quem foi, não importa o mérito, né? O mérito aqui é do Senhor, Ele é o único quem faz, né? A gente tá aqui apenas para servir, né? Voltamos ao assunto da servidão. E hoje eu entendo que eu vou plantando onde eu puder, onde eu estiver, eu vou falando para o máximo de pessoas possível, vou entregando e confiando. Então, não espere o retorno das suas atitudes para seguir, mas o mais importante é você continuar entregando e seguindo em direção àquilo que o Espírito Santo lhe entrega, continuar acreditando e entregando independente dos resultados. Aprenda a entregar por amor a Deus, por Ele e para Ele. Dependa unicamente do Espírito Santo. Quando recebemos apoio de alguém, uma palavra de encorajamento, quando vemos os resultados claros, devemos receber com alegria, mas não fazer disso nossa motivação, pois quando tudo isso acontecer, nós podemos achar que existe algum mérito nosso, pode inflar o nosso ego e nos fazer sentir merecedores de algo, sendo que tudo que nos é entregue é pela graça e misericórdia de Deus. Ele quem opera o bem em nós, toda honra e toda glória sempre será dada a Ele. E também o oposto pode acontecer, quando não recebemos essas coisas, principalmente os resultados, nós devemos apenas continuar seguindo e confiando, e não deixar de atuar na obra do Senhor. Independente daquilo que a gente não vê, por mais que as pessoas aqui no mundo não enxerguem e também não sejam atingidas, isso não significa que Deus não está se agradando, não significa nada. Na verdade, a nossa expectativa tem que estar em Deus e não naquilo que a gente pensa, né, que pode fazer e atingir, tá? Eu falo isso também pra mim, né? É algo que eu aprendi e que tá sendo muito libertador pra mim, sabe? Eu acho que juntamente com os números, tudo isso foi algo que eu tive muito bem resolvido na minha vida e eu sei que eu vou continuar, sabe? Assim como eu falo pra vocês, continuem. Não importa os números, não importam os resultados, importa aquilo que você entrega. E se você tiver uma motivação genuína, eu creio sim que Deus tem a vontade de prosperar na nossa vida, de fazer as coisas acontecerem para que o reino dele seja glorificado. Porém, não devemos fazer disso a nossa motivação, não devemos inverter a ordem das coisas e viver no reverso, assim como eu fiz por muitas vezes. É uma das perguntas que eu me faço e eu faço para você agora. Você ainda serviria a Deus se você soubesse que não receberia recompensa nenhuma aqui na terra? Um dos exemplos que nós temos é Moisés, porque ele continuou servindo mesmo sabendo que não veria a terra prometida. Ele sabia que não entraria em Canaã, mas ele seguiu servindo, né? Porque eu acredito que Moisés, ele não seguia pelo que Deus poderia fazer por ele, mas sim pelo que Deus é. E eu acredito que se envolver com a obra do Senhor deve nos despertar um espírito de servidão. Compartilhe com alegria, da melhor maneira que você puder, aquilo que Deus te entrega. E se você é coerente, se você crê em Deus, se você quer dar frutos, se você quer mostrar a Cristo, né, que você o ama, tente retribuir de alguma maneira. Então tente manifestá-lo, tente encontrar o máximo de pessoas possíveis, atingir. Viva com isso no seu coração. Esse é o meu desejo para vocês, é o que eu tinha para compartilhar hoje. Eu espero ter entregue algo de bom no coração de vocês e a gente se vê aqui nos próximos vídeos.